Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o Estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nossos encontros aqui às segundas-feiras, às 20 horas, o nosso convite para as redes sociais, seja a página do Facebook, seja pelo canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. No caso do YouTube, você aciona o sino de notificações para receber os novos vídeos das atividades semanais do NEP. O estudo aqui, procurando relacionar Antigo e Novo Testamento, com um olhar especial para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, de forma específica, Carta de Paulo aos Romanos, aqui na nossa série Romanos, verso a verso. Alcançando o episódio de número 75, vamos olhar em foco para o terceiro capítulo da Carta aos Romanos, o verso de número 14. Convido desde já, você que esteja aí na sua casa, no seu carro, onde quer que você se encontre, possa, neste momento, fazer a leitura conosco. Se não tiver em mãos, nada que possa acompanhar, nos ouça. Vou trazer aqui duas traduções, como de costume, uma João Ferreira de Almeida e a outra a Bíblia de Jerusalém. Tradução de João Ferreira de Almeida para o capítulo 3, verso 14 da Carta aos Romanos. Ensina o apóstolo, cuja boca está cheia de maldição e de amargura. Tradução também na Bíblia de Jerusalém, de forma semelhante, verso 14 do capítulo 3, sua boca está cheia de maldição e de azedume. Para relembrar aqui, nós estamos numa sequência, no terceiro capítulo, em que Paulo está a apresentar características daqueles que, transviados da luz divina, persistem na sua rebeldia. À luz da doutrina consoladora, sabemos que, infelizmente, esse processo pode se dar ao longo de muitos séculos, milênios. Nós, na condição de espíritos imortais, sim, criados por Deus, sim, filhos bem-amados, no entanto, podemos rejeitar a Deus, rejeitar a divina lei e adentrar atalhos próprios de afastamentos. São estes desvios que, na linguagem bíblica, chamaremos de pecado. Errar o alvo, afastando-se de Deus, vamos nos egocentrar. Nos colocamos na posição em que o eu individualista, de que o eu egoísta, vai então nortear nossos pensamentos e ações, nos levando a desajustes e a desequilíbrios na nossa relação com Deus e, por consequência, na relação com o próximo e conosco. Entender como este processo nos conduz a este afastamento de Deus e endurece o nosso coração é o primeiro passo para buscarmos auxílio, orientação para romper com este ciclo vicioso. Paulo vem nessa descrição, então, já tendo tratado a respeito dos gentios, tratando agora com relação aos judeus, aqueles que estão em Israel, recebendo a palavra, o anúncio do Evangelho, da Boa Nova, da Boa Notícia, Cristo Jesus conosco, em nós. Paulo faz este alerta para aqueles que se mantêm nesse estado de endurecimento e, pior ainda, semeiam semente infértil, má semente, semente que não dará frutos. E por isso, desde a semana passada, nós tratamos a respeito lá do verso 13, que Paulo, de uma forma muito impactante, até assim, desconcertante, para a gente, vai tratar a respeito dessas características dos espíritos transviados da luz que permanecem, então,
endurecidos no sentido de rejeição a Deus e a divina lei. Sua garganta, no verso 13, tratamos na semana passada, uma breve recapitulação aqui. Sua garganta é um sepulcro aberto, um túmulo aberto. Olha a comparação. Sua língua profere enganos, há veneno de serpente debaixo de seus lábios. Difícil reconhecer-se nessa condição, né? Mas como espíritos imperfeitos, devemos pelo menos desconfiar que estamos sujeitos a estas quedas. Basta a invigilância para que sejamos usados como instrumentos das más palavras. O nosso coração já pode estar desperto para realidades superiores, mas se não houver persistência, se não tiver perseverança, constância em habituar-se, esse é o sentido real da disciplina que tanto falamos, né? Às vezes o pessoal pensa em disciplina como algo chato, né? Algo que eu vou ter que fazer porque sou obrigado a fazer. Não. Torne a disciplina um hábito, e o hábito incorporado na vida vai transformando por dentro. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, vai de forma absolutamente genial nos definir a questão dessa transformação quando diz o olhar para a educação, processo de aprendizado do espírito. Diz que a educação é esse conjunto dos hábitos adquiridos. Lá na nota explicativa da questão 685 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ensina dessa forma: educação como conjunto de hábitos adquiridos. Portanto, se temos determinados vícios, e aqui o foco no ensinamento, no estudo de hoje, está exatamente no vício do quê? Da maledicência. O codificador vai nos orientar isso na mesma pauta do que Paulo está fazendo aqui na Carta aos Romanos, inspirado por Jesus, Allan Kardec o fará. Junto à equipe do Espírito de Verdade, cumprindo a promessa do Consolador entre nós, desde a obra básica, já aqui mencionada, o Livro dos Espíritos. Vamos ter um olhar aqui para a questão 557. 557 de O Livro dos Espíritos, que vai estar tratando ao subtema Bênçãos e Maldições. No livro 2º, no capítulo de número 9, tratando sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. Olha a pergunta de Kardec. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? Estou falando. E ao falar, eu posso proferir bênçãos, algo, portanto, é positivo, algo que tem intenção de auxiliar, de ajudar, de inspirar, de gerar proteção, ou maldição. Como as minhas más palavras têm o intuito de prejudicar, de fazer mal a alguém. Isso alcança o seu objetivo? Alcança o objeto, pensando aqui na pessoa? Ou naquilo que a cerca? Responde os benfeitores espirituais. Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Mas essa influência momentânea que se dá sobre a matéria não ocorre senão pela vontade de Deus e como acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. De resto, o mais frequentemente, qual é a regra?
Se maldizem os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito senão se é mau. E sua proteção não cobre senão aquele que a merece. Em resumo, quer estar fora do alcance de qualquer maldição que possa ser proferida por corações invigilantes? Faça o bem. O bem neutraliza qualquer má ação, qualquer má palavra que seja dirigida a nós. No entanto, aqui cabe o alerta mais uma vez. Se eu me mantenho na mesma sintonia do mau pensamento, da má ação, se também desejo mal aos outros, se também profiro essas más palavras, maldição, gente, esse pessoal fica assustado com a palavra, né? Mas o que é dição? Palavra, aquilo que é dito. Dizer o mal. Se esse é o padrão do meu discurso, em sintonia com isso, sim, a maldição me alcança. Com que sentido? A própria equipe do Espírito de Verdade está aqui nos dizendo, fala sobre acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. E de que Deus nos educa a partir disso, para que nós sejamos, então, despertos para esta realidade. Deus, portanto, permite que por vezes sejamos alcançados se estivermos nesse mesmo padrão de invigilância, nessa mesma sintonia de maledicência, dizer más palavras, tornando isso a frequência constante do meu discurso. Olha como fica claro agora? Como o discurso do apóstolo Paulo em Romanos, de forma tão direta, passa a fazer um sentido. Ele está a dizer, sua boca está cheia, repleta de maldição e azedume, amargura. Sabe aquele estado em que parece que está tudo cinza, está tudo ruim, está tudo chato. Tudo eu tenho uma palavra de crítica. Ninguém serve, nada presta. Cuidado, cuidado. Porque quando nós sintonizamos com isto, isso vai se refletir primeiro na nossa casa mental, depois naquilo que nós falamos e depois naquilo que se materializa ao nosso redor. Em eventos, situações, acontecimentos e pessoas que vão se aproximar de nós, agravando esse estado de coisas. Continuamos ainda aqui na obra básica, agora que o Evangelho vem em nosso socorro, né? E depois disso que nós descrevemos aqui como um estado, volto a dizer, a que todos estamos sujeitos, se não trabalharmos em nós a devida vigilância. Lembra da história da oração, vigilância, prescrita por Jesus, ou vigilância, oração, dentro dessa ordem? Tudo realmente tem um sentido e uma razão de ser. E não seria diferente aqui. Nós vamos aprender isso na obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui com Allan Kardec, principal obra de comentários ao Evangelho na doutrina. Capítulo próprio, ó, uma bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados aqueles que são brandos, bem-aventurados aqueles que são pacíficos. Há uma instrução aqui do Espírito Lázaro, transmitida em Paris, na França, no ano de 1861, intitulada A Afabilidade e a Doçura, item de número 6. Vamos aprender aqui no ensino. Ministra dessa forma o Espírito Lázaro. A benevolência
boa vontade, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são a manifestação. Entretanto, não é preciso fiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Mais um estado de alerta aqui. Nem sempre afabilidade e doçura serão verdadeiras. Elas podem ser uma máscara, sim. Elas podem ser um verniz, gerando autoilusão em nós e ilusão naqueles que nos veem, que convivem conosco, que têm uma falsa perspectiva, porque da boca para fora eu manifesto afabilidade e doçura. Vejamos como essa construção é interna. Continua o Espírito Lázaro aqui a ensinar. Quantos há cuja fingida bonomia não é senão máscara para o exterior, uma roupagem cuja forma premeditada esconde as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm sorriso nos lábios e veneno no coração, que são brandas, contanto que nada a machuque, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transmuda em dardo envenenado quando estão por detrás. Olha a maledicência aqui gerando hipocrisia, falseamento do nosso comportamento. Voltemos em Paulo, carta aos Romanos, capítulo 3, verso 14, é a nossa lição, né? Que Paulo está dizendo? Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Finaliza o Espírito Lázaro aqui para a nossa reflexão aprofundada. Não basta que do coração, dos lábios, que dos lábios gotejem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade, aquele cuja doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências. Se pode fazer assim, mas não se pode enganar diante de Deus. Forte, né? As palavras de Lázaro ali, como um estado de alerta, gente. E assim, não adianta a partir daqui eu começar a olhar para fora apenas. Ah, eu conheço gente assim. Puxa. Ah, na minha família? Tem. Lá no meu trabalho? Tem também. Ixi. A vida social? Lá na casa espírita? Lá no templo religioso? Tá cheio. Será que não somos mais um? Quando não temos essa devida atenção, quando de fato esse compromisso, que deve nos chamar à constante perseverança, de vigiar pensamentos, palavras, ações, o que proferimos, porque diante daqueles que nos agradam, gente, só bênção. É o que nós vamos falar. Agora, diante daquilo que nos desagrada, daquilo que nos contraria, daquilo que se impõe
como algo em oposição a nós. E às vezes é oposição constante. E aí? Bênção ou maldição? Que nossa boca não esteja, gente, não esteja a proferir maldições e amargura, azedume, que envenena a alma e nos conduz a esses desajustes mentais, espirituais, que nos lançam, nos afastam do equilíbrio, da harmonia, da paz interior que só encontramos em Deus, representado na terra por Ele, Jesus, o Cristo, o seu emissário direto, aquele que nos oferta: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não como a paz do mundo. Aquela paz do mundo, que é a paz ociosa, que é a paz que foge do problema, que é a paz que não quer solução, é a paz que quer transferir responsabilidade para o outro, que não assume a sua própria responsabilidade diante da vida. E é assim que devemos nos enxergar, como responsáveis por essa nossa jornada. E diante de Deus sermos sinceros. Se há impulsividade nas nossas palavras, vamos nos reeducar. E a melhor forma de fazer isso ainda permanece sendo, essa é a orientação que vem do alto, é através da prece, é através da orientação. Mais uma dica aqui, gente, um olhar sim, em Romanos 3, verso 14, na orientação do apóstolo Paulo, vamos colher no desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho o ensino que vem do Consolador. Mais uma vez, o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui, capítulo de número 28, que é o capítulo da coletânea de preces espíritas. Kardec se preocupou ali, então, em dar uma direção para nós, que muitas vezes dizemos ter a dificuldade mesmo para orar, para dizer palavras, do contato com a espiritualidade superior, para falar com Deus, para falar com Jesus, para falar com o nosso anjo guardião. Capítulo 28 são dezenas de preces separadas por temas, subtemas, muito úteis para a nossa vida prática, para a nossa vida cristã. Entre eles, menciono aqui, como mais um ponto do nosso receituário da lição de hoje, a prece na qual nós vamos pedir a corrigenda, a correção de um defeito. Eu vou mencionar aqui um trecho da prece para a correção de um defeito, para que todos nós possamos nos enquadrar nessa condição e, a partir daí, incorporar nos nossos hábitos diários preces desse tipo. Dentro do modelo transcrito por Kardec, entre os itens 18, especialmente aqui o 19, que é a transcrição da prece modelo para a corrigenda de um defeito, o codificador ensina assim: a orar neste padrão. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a... E você diz ao quê? Qual defeito? Qual má inclinação? Aqui no nosso estudo de hoje, nós estamos falando do quê? De maledicência. A boca repleta de maldição e de amargura, de azedume, más palavras. Então, se eu estou aqui na prece e meu problema tem sido este, entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado à maledicência, às más palavras, à amargura, ao azedume. E se não resisto a este arrastamento, é pelo hábito que contraí
de a ele ceder. Não me criaste culpado, porque sois justo, Pai, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se sigo o mau caminho, é por efeito do meu livre-arbítrio, é pela minha livre escolha. Mas, pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem. Por conseguinte, tenho a de mudar de caminho. É isso que se propõe. Tenho a liberdade de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são um resto das imperfeições que conservei das minhas precedentes, anteriores existências. É o meu pecado original, do qual posso me desembaraçar com minha vontade e com a assistência dos bons espíritos, dos mensageiros, dos anjos tutelares, no comando de Jesus. Bons espíritos que me protegeis, sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me as forças de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso. E que dele me há de aproximar. Finaliza a prece. Ó Senhor, em sua infinita misericórdia, ouve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida para mim. E quando a Deus aprouver, for do seu desejo, for do seu agrado, me retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Essa deve ser a nossa intenção, essa deve ser a nossa perspectiva, este deve ser o apelo diário à nossa consciência para que despertemos. E na busca de auxílio, proteção, orientação, para caminharmos mais confiantes de que sim, podemos e devemos vencer nossas más inclinações. Amados, aprendemos ainda com o benfeitor Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, mensagem titulada Sepulcros Abertos, que ainda faz menção ao verso anterior, que nós vimos na última semana, mas que se encaixa nessa sequência, né? A sua garganta é um sepulcro aberto, e aqui estamos vendo na sequência do ensino, quando nos fala sobre a nossa palavra estar ligada à maldição, à amargura, à azedume, né? Veja, eu usei muitas vezes aqui o termo transviados da luz, né? É Emmanuel que ensina dessa forma aqui por Chico. Ele diz assim: reportando-se aos espíritos transviados da luz, afirmou Paulo, que tem a garganta semelhante a sepulcro aberto, e nessa imagem podemos emoldurar muitos companheiros quando se afastam da estrada real do Evangelho para os trilhos escabrosos do personalismo delinquente. Lembrando, também nós podemos cair na condição desse personalismo delinquente. Voltando às páginas das Escrituras, ao Antigo Testamento, ao livro de Salmos, agora capítulo de número 10, verso de número 7. Ensina o salmista: sua boca está sempre cheia de fraudes, de maldições, de ameaças. Violência e todo tipo de maldade estão em sua língua.
No mesmo Novo Testamento, nas cartas de Paulo, mas agora em Efésios, capítulo 4, 31, a orientação que vem do alto é a seguinte: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Lição clara, né? Lição direta, para que não nos enganemos. E é com este olhar que aqui finalizamos, voltando à orientação do benfeitor Emmanuel por Chico, para reafirmar: quando te desviares, pois, para o resvaladiço terreno das lamentações e das acusações, quase sempre indébitas, reconsidera os teus passos espirituais e recorda que a nossa garganta deve ser consagrada ao bem, pois só assim se expressará por ela o verbo sublime do Senhor. Amados, essas foram as nossas reflexões, então, em torno do terceiro capítulo, verso de número 14 da carta de Paulo aos Romanos, aqui na nossa série Romanos, verso a verso. Reafirmo o convite pelas redes sociais, página do Facebook ou canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. Acompanhe os nossos estudos, as nossas reflexões da doutrina espírita com o Evangelho do Cristo. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, luz, sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.